seus olhos por um instante ainda. Aí onde você está, feche seus olhos por um instante. As últimas palavras de Jesus em Marcos capítulo 16 foi que em seu nome os seus discípulos fariam coisas impossíveis. Eles imporiam as mãos sobre os enfermos e os curariam. Eles expulsariam os demônios, falariam em novas línguas. E ainda que eles bebessem qualquer coisa mortífera, dano algum lhe causaria. Jesus fala de um revestimento de poder para aqueles que andam segundo o seu propósito, debaixo, guardado da autoridade do seu nome. Você não veio aqui de forma aleatória, você não está assistindo esse culto simplesmente como uma obra do acaso, não, é porque o Pai quer tocar em você por meio do Filho. O Espírito Santo, Ele quer tocar em você, e nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus, na autoridade desse nome, nós queremos ordenar que toda e qualquer infiltração demoníaca, todo e qualquer tipo de doença, todo e qualquer tipo de ação que está atingindo, seja o seu corpo, seja a sua alma, ou até mesmo, quem sabe, uma opressão espiritual, nós ordenamos que bata em retirada agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a toda e qualquer enfermidade, como disse aqui na palavra, aqueles que creem no meu nome, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Antes de nós irmos para a palavra, eu quero que você se junte aí com seu irmão. Se você conseguir ficar aí de 2 em 2 e comece a orar agora pela vida dele, comece agora a interceder pela vida dele, comece a liberar uma palavra de cura sobre a vida dele, uma palavra de libertação, uma palavra de avanço, uma palavra de crescimento. Vamos lá, eu sei que tem algo dentro de você que quer se manifestar nessa hora, exatamente pelo poder que há no nome de Jesus. Enquanto nós ministramos esta música, você vai estar orando, vai estar intercedendo, vai estar liberando essa palavra, porque há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para te pôr em movimento. Receba a sua cura agora. Vamos lá, em nome de Jesus. Sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, a cura integral. Você nesse momento fique livre de toda e qualquer opressão, toda e qualquer dor cesse, que as cadeias, as grades invisíveis se dissolvam em nome de Jesus. É no nome daquele que ressuscitou que nós invocamos esse poder.
não é pela nossa força, nem muito menos pela nossa capacidade, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Então celebre a Ele nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Nós te celebramos, Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Dê boa noite aí para quem está do seu lado e se assente. Diga, seja bem-vindo à comunidade das nações. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra. Olha, pela primeira vez você está aí vendo o nosso culto ao vivo aqui. Então, nós estamos transmitindo esse culto também para algumas pessoas que já estão sabendo, estão acessando o link. Isso não te dá direito de você faltar o culto para ficar em casa vendo online. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ouvir Deus em qualquer lugar. Mas para ser transformado é só na casa do oleiro. Ele fala, Jeremias, vai até a casa do oleiro. Transformação só vem, amigo, pelo relacionamento. Você só consegue mesmo ser transformado é vivendo no meio de pessoas. Ok? Então saiba disso. Deus fala em qualquer lugar, isso é fato. Mas transformação só vem por meio do relacionamento. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu gosto muito dela e muitas vezes nós perdemos um pouco o fio da meada mediante as circunstâncias da vida, as tempestades, as pressões, aquilo que acontece que muitas vezes vem para nos tirar o foco daquilo que Deus nos mandou realizar. Existe uma palavra para cura no hebraico, que é a palavra marpé, que, com outras palavras, ela traz o seguinte entendimento, que a cura, ela é a expansão da sua mente por meio daquilo que você fala com Deus. Por isso, em muitos momentos, você vai ver Jesus falando assim, o que queres que eu te faça? Então, entenda que todas as vezes que você tem o entendimento formado, o conceito bem convicto no solo do seu coração, na estrutura da sua mente, você fica com toda a sua biologia, com todo o seu corpo preparado para enfrentar qualquer resistência. Quando você não sabe o que fazer, você fica perdido, você fica com o corpo completamente exposto. Mas quando você tem entendimento do que tem que ser feito, você já fica em alerta. Todos os seus radares ficam ligados, você fica preparado. Então, quando você entende que cura vem por meio de um entendimento acerca do que você tem que falar com Deus, o seu organismo já entra em processo de restauração. Quem está me entendendo aqui? É por isso que Paulo vai dizer o seguinte aqui, olha, Filipenses capítulo de número 3, verso de número 13. Ele diz o seguinte, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, diga, uma coisa eu preciso fazer diante de pressão. Vamos lá, repita comigo. Uma coisa eu preciso fazer diante da pressão. Não espere Deus se manifestar para você fazer aquilo que Ele já te mostrou que tem que ser feito. Silêncio, né? Não espere Deus se revelar, falar de novo, acerca daquilo que Ele já lhe disse. Simplesmente faça. Se você já sabe o que tem que fazer, você não precisa de mais nada, você só precisa começar a se mover. Por isso Paulo vai dizer aqui, uma coisa faço, não que eu tenha alcançado. Paulo está dizendo que muitas coisas estavam acontecendo ali, que ele ainda não estava totalmente preparado, mas uma coisa ele fazia, ele esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quando Paulo fala esquecendo, Paulo não está dizendo que ele vai entrar em um processo de amnésia, de que ele não lembra mais. Paulo está dizendo que ainda que essas coisas que aconteceram no passado tentem impedir
o posicionamento dele no presente, elas não vão conseguir paralisar. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você precisa continuar avançando sem prestar atenção naquilo que o inimigo tenta buscar no seu passado para paralisar o seu presente. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, é evidente que em períodos como esse, quando nós estamos avançando, muitas coisas surgem para nos tirar do foco. O foco significa que você tem que olhar para o alvo. Uma pessoa que não avança é porque ela está desfocada. Uma pessoa que não consegue construir é porque está olhando para muitas coisas. Está namorando muitas coisas. Os seus sentimentos estão presos a muitas propostas. E muitas vezes esse multi-olhar, posso dizer multifoco, faz com que você perca o verdadeiro foco. Quando os nossos olhos se abrem, nós enxergamos muitas coisas. E às vezes você não precisa de enxergar muitas coisas, você tem que enxergar aquilo que você tem que fazer nessa estação. E eu pergunto para você, o que você precisa fazer nessa estação? Quais são os rótulos que o inimigo tem passado na sua cara constantemente? Quais são os propósitos ou possibilidades, oportunidades que Deus tem apresentado diante de você? Porque toda oportunidade, você precisa de fazer um filtro para discerni-la. O que Deus tem a ver com essa oportunidade? Onde ela vai me levar? O que o reino de Deus tem a ver? O que o meu relacionamento com Deus tem a ver com isso? Então eu preciso de estar atento todas as vezes que uma oportunidade chega, apenas para poder ter discernimento se eu estou entrando no barco certo. Muitas vezes você entra em alguns negócios ou oportunidades que lá na frente você vai ver, nossa, olha onde eu entrei. E fica difícil de sair. Às vezes o dano vai ser muito grande. Então Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Fala para o seu irmão, você vai continuar a fazer o que Deus já te mostrou. Olha, se você se prender ao que está acontecendo fora de você, você não consegue materializar o que você está vendo dentro de você. E muitas vezes isso vem por meio de uma imagem. Você consegue ver um quadro mental, você consegue ver a coisa pronta dentro de você, mas às vezes você não tem nenhum centavo, ou nenhuma pessoa, ou nenhum lugar, ou nenhum recurso para poder fazer com que aquilo aconteça, mas você já consegue ver dentro de você, você já está vendo a sua próxima estação, porém, você precisa de trabalhar no presente, para que ela vá sendo construída passo por passo. É por isso que Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que tentam me tirar o foco, eu esqueço daquilo que diz que eu sou o que Deus diz que eu não sou. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um paralisado, um doente, um enfermo, um incauto, não, você está em um processo de desenvolvimento, então respeite o seu processo, mas ao mesmo tempo, não permita que essas vozes façam com que os seus sentimentos, as suas emoções, fiquem presas a esses rótulos, porque eles têm como fim sugar, drenar todas as suas energias. Quem está aqui comigo, diga amém. Você tem que saber onde colocar os seus olhos para que as suas energias sejam focadas naquilo que você está colocando seus olhos. Senão elas vão escapulir e você não vai perceber. Existe uma passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso número 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que é tribulação? Tribulação é uma fase difícil. Quantos aqui estão vivendo uma fase difícil? Tem alguém aqui vivendo uma fase difícil?
E às vezes você se sente o quê? Totalmente atribulado. Você se sente debaixo de muita pressão. A nossa leve e momentânea tribulação, Paulo chama isso de leve e momentânea. Momentânea até tudo bem, mas leve, às vezes não está nada leve, sim ou não? Mas Paulo faz uma analogia com aquilo que está por vir. Tipo, se você soubesse o que está por vir, depois dessa pressão que você está enfrentando, para se posicionar em Deus, para se manter na verdade, para se manter em santidade, para segurar o seu relacionamento com Deus, você passaria tranquilamente por isso e não se permitiria desviar de qualquer rota divina por conta disso. Paulo está dizendo que tem muita coisa vindo por aí, para quem está passando por tribulação, por conta do nome de Jesus, por conta do posicionamento em Deus. É importante você entender isso, porque a cura, muitas vezes, ela vem pelo entendimento. Mas uma tribulação, ela vai gerar muita pressão. Você já pegou, vamos lá, tente imaginar uma estrutura colocada entre dois pontos de pressão. E esses pontos de pressão, eles vão abaixando e essa estrutura, ela vai sendo pressionada, até que vai chegar num momento que todo o material daquilo que está sendo pressionado vai ser colocado à prova. Onde houver qualquer vulnerabilidade, o que está acontecendo, hein? É o inimigo que está furioso. Toda e qualquer vulnerabilidade, pronto, vou falar devagar para, né? Milagres acontecem, glórias, né? Quando esse ponto vai chegar em um determinado momento em que ele será pressionado, as áreas de vulnerabilidade entrarão em opressão. Então pense comigo, pressão, opressão, vulnerabilidade. Quando você está vulnerável, você começa a entrar em estresse. E o estresse vem exatamente para tirar os seus olhos do foco. Quando você chega em um estresse e não resolve a situação, você vai entrar em um processo de exaustão. Nossa, eu estou exausto por causa dessa situação. Já falou isso? Já usou essa frase? A exaustão vai te levar para o próximo passo, que você vai se sentir esgotado. Quando o seu organismo já gastou todos os neurotransmissores de dopamina, ocitocina, todos esses hormônios que te proporcionam prazer, foram embora e você tem que buscá-los em algum lugar. Então você entrou em um processo de, olha só, pressão, opressão, vulnerabilidade, estresse, exaustão, esgotamento. No esgotamento, você sai da zona de pressão para depressão. Você vai ficar abaixo da pressão. Quando você entra em depressão, que já não vê mais perspectiva nenhuma alegria, nenhum ânimo para viver, o próximo passo a buscar é o isolamento. Você passa a se isolar. E quando você começa a se isolar, você fica vulnerável a muitas e muitas e muitas vozes. Nessa hora vem o medo. Mas existe uma saída, fala para o seu irmão, existe uma saída.
Todo mundo que segue essa sequência que eu falei, o fim é medo e morte. Mas por conta de um único fator: omissão. Se você está vivendo um momento difícil, você precisa de buscar alguém para conversar. Expor. Tirar de dentro de você. Quando você tira de dentro de você, sai do domínio das trevas e vai para o reino da luz. Quando você põe na mesa, está com luz. Quando está tudo dentro de você, só você ali movimentando, o Espírito Santo está te orientando, mas você precisa de buscar alguém. Aí vem uma das palavras para cura. Terapia. Que hoje tem muita gente que já virou dependente disso. E tem profissionais dessa área que mais atrapalham os processos do que ajudam. A terapia, ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio e ela tem que ter um fim. Paciente tem que ter alta. Se você faz terapia e até hoje está com psicólogo, o psicólogo é mais doente do que você. Está me entendendo? Porque ele sabe que ele tem que te dar alta. Mas eles têm uma conversa de que não, você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto. O que vai ficar na sua cabeça? Você não está pronto. É uma autoridade. É alguém que tem ali. É claro que quando você começa a mexer em uma área da vida da pessoa, outras áreas vão começar a pipocar. Vai começar a vir à tona. E o ideal é que você faça um tratamento de fato. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você, como estudante da área. Hoje, o conselho da área de psicologia, a Confederação de Psicologia, eles têm patologia para tudo que é comportamento. Tudo. Se vê você quieto demais, você está doente, você tem uma patologia. Se vê você agitar demais, você tem uma patologia. Hoje, o que não falta é CID para patologia no que diz respeito à estrutura psíquica. Ou seja, não tem mais. Se você for aí, talvez aí uns 20, 30 anos para trás, você vai ver que a gente vivia super bem. É claro que a gente vive numa sociedade muito enferma, muito doente, as famílias cada vez mais fragmentadas, cheias de deformidades, e é claro que as crianças vão adoecer. É claro que eles vão se desenvolver. Quem se desenvolve em um ambiente doente vai o quê? Adoecer. Não tem como. Mas o ponto da questão é que muitas vezes uma boa conversa, um bom posicionamento resolve a situação. Silêncio. Quantos psicólogos nós temos aqui? Talvez, Se você é um psicólogo sério, você entende bem o que eu estou falando. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos de orientação em cada estação do nosso desenvolvimento. Mas nós também sabemos que o nosso maior objetivo como profissionais da área é levar a pessoa a andar sozinha, a andar com as suas próprias pernas, a entrar em uma esfera de maturidade. Esse é o ponto da questão. É a mesma coisa para o conselheiro cristão. É a mesma coisa para o discipulador. O discipulador, ele não pode ter o seu discípulo todo o tempo na vida. Quando é que essa pessoa vai crescer? Quando é que essa pessoa vai assumir responsabilidade? Quando essa pessoa vai começar a assumir as responsabilidades das suas próprias escolhas? Não dá. Hoje o que nós temos é, vamos dizer assim, corpos de homens e de mulheres, às vezes com 40, 50 anos, mas crianças vivendo dentro deles. Com as atitudes completamente inconsequentes. Não cresceram. Estão em corpos de gente grande, mas com a mentalidade totalmente infantil. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Por isso você não pode omitir quando estiver precisando de ajuda. Se você tem, pesquisas mostram que se você ler a Bíblia diariamente, você vai ter aproximadamente mais de 200% de possibilidade de
trabalhar a sua estrutura psíquica em pensamentos positivos e de esperança constante. Há muitas pesquisas voltadas para isso. Você abandona vícios, você abandona relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque a Bíblia, ele é um livro de desenvolvimento humano. A Bíblia trabalha as 3 dimensões do ser do homem, a parte espiritual, a parte psíquica e a parte biológica. Você vê que quantas vezes seu corpo muda, o seu DNA muda, simplesmente pelo estabelecimento e a convicção de um pensamento, de uma decisão, de uma escolha. E isso está acessível para a gente. Quando Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos, Jesus está falando, eu não vou te deixar sem mestre, sem instrutor, sem alguém para te guiar. E sabe quem é essa pessoa? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo. Você tem que desenvolver o seu relacionamento de maior proximidade com o Espírito Santo. Ninguém aqui está isento de pressões, de opressões, de situações difíceis, de quedas. Hoje eu vi uma frase interessante, se você pecou, não saia de perto de Deus. Confesse o seu pecado e continue buscando a Deus. Porque se você se afasta, você vai ter um problema muito maior. Às vezes Deus está te levantando quando ninguém sabe que você caiu. Você está me entendendo? Por quê? Porque você, de repente, vacilou ali, errou, mas você está ali de joelho, orando, chorando, buscando uma saída. Deus vai falar para você, procura fulano, abre o seu coração, ele vai te orientar. Porque a palavra terapia é exatamente isso, é conversa, é bater um papo, é expor, colocar na mesa. Aí tem uma outra palavra para cura na Bíblia, que é patos, no grego, patologia, ou seja, uma deformidade física. Nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. A confissão traz cura. Agora, se você se omite, é muito provável que você vá se isolar. Por outro lado, quando você confessa, fala para o seu irmão, confessar traz cura. Se você omite, você guarda dentro de você, ok? Mas se você confessa, você entra em um processo de depuração. Já viu o quanto é difícil às vezes assumir e confessar? Parece que o negócio esquenta, fica difícil. A vergonha é a chave que tranca você dentro de você. Quando você rompe com o selo da vergonha e abre e põe na mesa, você começa a ser depurado, porque aquilo que estava dentro de você, aquela impureza, já não mais está ali dentro, ela veio para a mesa. Então você entra em um estado de depuração, que vai para a purificação. Na purificação você passa a ser santificado, vem a santificação. A santificação te leva para uma posição de autoridade. A autoridade te dá aquela alegria, e a alegria te faz ousado. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 5, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. E a palavra cura ali é terapia. Então, assim como a omissão te leva para o estresse, exaustão, esgotamento, depressão, isolamento e medo, a confissão te leva para depuração, purificação, santificação, autoridade e ousadia. Deus tem isso para nós. Fala para o seu irmão, Deus tem isso para nós. Você não é vítima, você é autor da sua história. Você pode mudar a sua história mudando as suas atitudes. Mude as suas atitudes e você vai ver novos resultados chegando até você. Jeremias capítulo 29, verso 11 vai dizer assim: eu é que sei pensamentos que têm ao vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós precisamos buscar os pensamentos de Deus, pensar os pensamentos de Deus, não permitir que um pensamento que não passe na mente de Deus possa ocupar lugar de governo na sua mente.
Eu acho que você não está entendendo nada que eu estou falando hoje aqui. Quem está aqui comigo ainda? Quando você permite que os pensamentos à toa ocupem os seus pensamentos, eles vão agredir a sua estrutura emocional para gerar sentimento ruim dentro de você, te colocar para baixo e fazer com que você fique fraco. E a Bíblia vai dizer: se fores frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Ou seja, quanto mais pensamento de Deus você tem dentro de você, mais você identifica os pensamentos que não são de Deus, que querem entrar em você. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, passe tempo com ela. Reserve tempo para poder estudar a Bíblia. Ah, pastor, eu não sei nem por onde começar. Nos procure. A gente tem estudos para poder te orientar. A gente tem direções para poder te orientar. E a Bíblia é assim, você vai começar lendo, você não vai entender muito mesmo. Mas daqui a pouco, quando você começar a entender, você vai ver o quanto ela te torna poderoso em Cristo Jesus. Esse é o nosso ponto, isso é a nossa maior dificuldade. Diga comigo, eu preciso saber o que pensar, que define o que eu sinto, melhorando a minha escolha. Então, diga, pensar, sentir, escolher. Tem um ótimo livro para você ler sobre isso, que é Ative Seu Cérebro, da doutora Caroline Leaf. Tem esse livro ali, você podia investir um pouco mais nos seus pensamentos. Existe um ponto muito importante para você entender. Às vezes nós estamos presos em uma tribulação já há muito tempo, e não estamos fazendo nada para poder sair dali. Muito pelo contrário, estamos nos conformando com aquela situação e não mais vivendo, mas sobrevivendo. Deus não trouxe para você uma vida de sobrevivência. Deus tem para você uma vida abundante. Fala para o seu irmão, Deus tem uma vida abundante para você? Mas a vida abundante começa pela transformação dos pensamentos. Sem mudança de pensamento, não tem mudança de vida. Tudo vai começar no seu HD, tudo vai começar na sua mente. A sua mente é o território mais disputado do universo. Você é o ser mais disputado entre os dois mundos, entre o mundo natural e o mundo espiritual. Você está constantemente sendo vítima. Vítima no sentido de ser atacado. Não que você seja uma vítima, mas estão sempre trabalhando. O Espírito Santo deseja ocupar o seu corpo para poder fazer os planos de Deus por meio de você acontecerem. O inimigo também deseja ocupar os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, para fazer que os planos dele. O maior trunfo de Satanás é nos deixar na lama, para que a gente se sinta nada, para que a gente olhe para a gente e fale assim, o que eu sou? Eu não sou nada, minha vida não vale nada, eu não tenho nada. Você não tem porque você está pensando exatamente dentro dessa frequência. Por mais que seja difícil você começar a estudar a Bíblia, a pegar os versículos que você já entendeu e colocar em prática, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Isso vai gerar esperança dentro de você. E essa esperança vai fazer você construir cada vez coisas maiores e melhores. Aí você passa a ter uma vida abundante. É para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para vivermos uma vida sem prazer no sentido responsável da palavra. Por isso que Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, ou seja, eu sei para onde eu tenho que ir. Ah, Deus não apareceu. Ele já me disse para onde eu tenho que ir. Ah, Deus não se manifestou. Ah, eu estou sozinho. Você já sabe para onde você tem que ir.
Vá. Não precisa inventar a roda, só faça ela rodar. Simples. Faz a engrenagem rodar. Eu vou terminar falando para você sobre 4 coisas aqui que você precisa saber e sair daqui com esse entendimento. Diga assim, o entendimento me dá força, poder e cura. Agora, tudo aquilo que você já sabe o que tem que ser feito, parte do seu entendimento. Tudo aquilo que você não sabe o que tem que ser feito, parte da sua dependência. Quando você não entender, então escolha depender dele. Porque vai chegar uma hora que o seu entendimento também vai ficar limitado. Mas a dependência vai trazer para você uma nova direção que vai te levar para uma nova estrutura de entendimento a fim de que você continue a jornada. O nome de Jesus nos guarda em 4 vertentes diante do inimigo e suas ações. O nome de Jesus, primeiro, eu tenho que ter essa convicção no meu coração. O nome de Jesus me redime. O que é isso? Eu não pertenço a mim mesmo. Eu tenho dono. Então, quando eu entrar em uma briga legítima, Jesus vai entrar para me defender. Amém ou não amém? Efésios 1,7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quando o inimigo passar o seu pecado, ou o pecado cometido, por isso Paulo está falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando o inimigo trouxer qualquer pecado para passar na sua cara e falar, você não é digno, você acabou de fazer isso, quem é você para poder estar achando que vai receber isso da parte de Deus? Você vai falar assim, o sangue de Jesus me redimiu. O sangue de Jesus é a moeda que me comprou das tuas mãos, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Você tem que lutar quando seus sentimentos, quando seus pensamentos estiverem sendo atacados. Existem medos psíquicos, existem medos espirituais e existem medos naturais. Os medos traumáticos são aqueles medos que vêm devido às memórias armazenadas de situações ruins que aconteceram, que traz juntamente com o pensamento um conteúdo emocional muito grande, muito forte. Todo pensamento traz conteúdo emocional, porque quando você pensa, você sente. Ou quando você tem uma lembrança, esse pensamento é a lembrança, ele vai trazer o sentimento que você teve na hora que você viveu. Se você já tiver superado o trauma, você vai falar assim, isso já passou, graças a Deus, estou em outra fase. Se você não tiver superado, vem um medo, uma barreira. Entende o que eu estou falando? O medo natural é normal, você nunca viveu aquilo, você fica inseguro, até que você faz a primeira vez, então você já não vai ter mais tanto medo na segunda, faz a terceira, daqui a pouco aquilo se tornou fácil para você. Eu vim aqui nessa noite para dizer que as coisas vão tornar fáceis para você, só que você precisa enfrentá-las. Você precisa enfrentá-las. O medo espiritual é quando você, tudo bem, de repente vem aquela sensação, querendo te paralisar. Do nada você, meu Deus, o que está acontecendo? Pode perceber que tem forças à sua volta querendo te paralisar, querendo neutralizar a sua ação, querendo roubar, minar as suas forças. Como é que eu venço esse medo, pastor? Você vence pelo poder do nome de Jesus. Para isso você precisa de diariamente renovar a sua mente com a palavra de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que proveis qual é a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: o nome de Jesus te protege. O nome de Jesus te dá autoridade para você atacar. Diga: o nome de Jesus te livra da acusação, da intimidação, das sentenças de morte. Fala: Ele venceu para que você fosse vencedor. Ele está aqui. Ele está aqui ministrando no seu interior. Ele está visitando pessoas aqui. Ele está visitando você que está nos assistindo aí também. Fique de pé nessa noite. Vamos lá. Eu quero que você levante suas mãos, que eu quero orar com você mais uma vez.